Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que se fazem presentes no plenário nesse momento, aos funcionários da casa e aqueles que nos visitam nas galerias e também, e principalmente, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Essa semana repercutiu muito pelas redes sociais, principalmente entre aqueles envolvidos diretamente com as questões da educação, um texto de um colunista da Veja, em que o dito colunista, ele diz que professores têm baixa produtividade no Brasil e, por isso, não ganhariam tão mal assim. Traduzindo em miúdos, ele diz que, no Brasil, professores ganham até relativamente bem, comparada à produtividade que têm. Entre outras bobagens ditas ali. A Veja é uma revista de circulação nacional, mas como toda a imprensa, a Veja não é a única, não existe imprensa imparcial no Brasil, e a Veja não é de forma nenhuma. Mas causa espanto o quanto as pessoas escrevem besteiras sobre a educação. Não é o fato de que eu seja professor há 31 anos e que seja mestre em educação, que eu sei tudo sobre educação. Claro que eu posso estar errado em muitas das minhas opiniões, e é óbvio que não sei tudo sobre uma área tão complexa, mas sei bastante para confrontar a superficialidade de opiniões como essa que a Veja trouxe nessa coluna. As pessoas analisam a educação sem nunca ter colocado o pé dentro de uma escola. É claro que eu poderia, nós temos médicos aqui, por exemplo, na Assembleia, eu posso falar, emitir algumas opiniões sobre o funcionamento dos hospitais e a saúde pública, claro que sim, mas eu não sou profundo conhecedor de como funciona um hospital e como funciona toda a questão da saúde pública. Por isso, eu teria que ter bastante cuidado ao fazer determinadas analogias. Então, foi lamentável a opinião do mesmo, quando se coloca, por exemplo, que a produtividade dos professores no Brasil é baixa. O que significa produtividade dos professores? A educação, ou o sucesso da educação, ela não está pautada exclusivamente na capacidade e na boa vontade de um professor. É uma complexidade de fatores que resultarão no sucesso ou não da educação. E isso inclui uma excelente formação do professor, condições de estrutura e infraestrutura das escolas, condição de acesso e permanência dos alunos, remuneração dos professores, comprometimento da família e do governo, entre outros. Então, que história é essa de produtividade dos professores? Não faz pouco tempo que a ONG Todos pela Educação mencionou que os professores brasileiros estão entre os mais mal pagos do mundo. É claro que a questão salarial não é a única que vai resolver o problema da educação, mas sem ela tampouco resolveremos. Eu já mencionei aqui alguns países que revolucionaram a sua história através da educação. Casos emblemáticos da Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Finlândia. Em Singapura, por exemplo, e na Coreia do Sul, a questão da formação do professor e o tratamento dado a esta profissão é tão especial que apenas 30% apenas os alunos que estão entre os 30% melhores do país podem concorrer a uma vaga no vestibular para trabalhar na área de educação. É uma das profissões mais respeitadas e uma das melhor remuneradas nesses países. E aqui no Brasil, para além de todas a desfaçatez existente com a educação, de tudo aquilo que se faz com o professor, das péssimas condições de trabalho, de salário, de formação do professor, da humilhação que esse profissional vive, ainda parte da imprensa quer colocar no professor a culpa da péssima educação existente no país e, pior,
insinuar que ganham bem, insinuar que esses professores no Brasil, pela produtividade, ganham bem. Foi lamentável, mais uma vez, e deixo aqui todo o meu repúdio, não só a esse colunista da Veja, mas todas aquelas pessoas que escrevem sem educação, ou escrevem sobre educação, sem nada entender do assunto. Muito obrigado, presidente.